E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a partida do Navara, que é sem dúvidas a partida do ano. Essa partida é muito bonita e eu sei que esses termos como a partida do ano, a partida mais bonita, são utilizados com muita frequência aqui no YouTube, mas para vocês terem uma ideia, nessa partida entre o Navara e o Yakuboev, que foi jogado no Festival Internacional de Xadrez de Praga no dia de ontem, o Navara sacrifica sua dama 3 vezes, sacrifica suas torres 2 vezes e ainda sacrifica o seu cavalo. Então, pode ter certeza que você está prestes a ver um absoluto espetáculo. Sem mais delongas, vamos lá. Navara começa com o peão em D4. Tem cavalinho F6 impedindo o E4, portanto as brancas pegam o espaço com C4, e E6 é um convite para a Ninzo Índia. A ideia é se cavalo C3, bispo em B4, cravando o cavalo. No entanto, o Navara joga peão em G3, que é a catalã, preparando para fianquetar o bispo de casas claras. Vem peão em D5 e bispo em G2. O peão de C4, ele tá, abre aspas, caindo aqui, né? Mas ele sempre pode ser taticamente recuperado com ideias, por exemplo, como dama cheque. Então, não precisa se preocupar muito com isso. Então, pretas provavelmente também vão demorar um pouco a tomar o peão. Vem bispo em E7 por parte das pretas, cavalinho F3 por parte das brancas e ambos jogadores fazem o roque. Cavalinho D7 desenvolvendo e preparando talvez peão em C5, né? Ao invés de cavalinho em C6, por exemplo, que prenderia a movimentação do peão de C. Vem dama em C2 e A5 por parte do Yakuboev, pegando espaço na ala da dama, uma vez que as pretas aqui, ao resolverem essa tensão, quer as brancas tomem, quer as pretas tomem, ficam com uma maioria aqui de ala da dama, né? As pretas ficam com 3 contra 2, então é muito natural que as pretas queiram jogar peão C6, peão B5 e começar a avançar esses peões em algum momento, certo? Vem bispo em G5 das brancas desenvolvendo, peão em H6 questionando aqui o bispo, e bispo toma cavalo numa posição fechada como essa, não há problema em você abrir mão do par de bispos. Você, de certa forma, diminui um pouco o controle que o adversário tem sobre a casa de E4, já que é aqui que você vai querer fazer a sua expansão central depois. Cavalo para F6, cavalo em C3 e C6 por parte das pretas, apoiando o centro do tabuleiro. Torre em D1 por parte das brancas aqui, alinhando com a dama do adversário, uma vez que as brancas estão prontas para jogar peão na casa de E4, rompendo o centro do tabuleiro, pegando bastante espaço, e a ideia do E4 normalmente é avançar para E5 para você poder atacar o seu adversário na ala do rei. Pretas aqui decidem jogar peão em B6, provavelmente para desenvolver o bispo de casas claras, né? A ideia seria bispo B7 ou bispo em A6, dependendo das circunstâncias, e as brancas atacam o centro com o peão na casa de E4. Nessa posição, é muito natural para o jogador de pretas, né, nesse tipo de circunstância, trocar na casa de E4 para deixar semi-aberta a coluna D e jogar pela pressão em cima do peão da casa de D4. Então, tipo, nessas circunstâncias, né, o jogador de pretas possui menos espaço, certamente, as brancas têm uma estrutura de peões bastante confortável, mas as pretas têm um plano, dama em C7, torre D8 e afins, e o jogador de pretas normalmente joga para pressionar esse peão. No entanto, nessa partida, o Yakuboev decide deixar que as brancas possuam essa presença central muito forte. Ao invés de tomar o peão forte de E4, ele toma o peão da casa de C4, temporariamente ficando com um peão a mais, mas deixando as brancas terem esse centro forte de peões aqui, e eventualmente as brancas vão avançar esse peão para a casa de E5, e você vai ver que isso vai dar muito problema para o jogador de pretas, já que apesar de abrir mão da casa D5 esse avanço, né, ele é um avanço que vai tirando os defensores de volta do rei do jogador de pretos, e ele precede um fortíssimo ataque por parte do Navara ao rei do jogador de pretas. Mas, imediatamente, a maior preocupação é de recuperar o peão, é não deixar o cara jogar B5 e ficar com o peão a mais, então o cavalinho E5 é necessário para dar um duplo nos peões e recuperar o material. O jogador de pretas defende C6, vemos cavalo por C4 e B5. Como a gente comentou, as pretas têm maioria aqui na ala da dama, então esse tipo de avanço é extremamente temático. Cavalo volta para E3, vem torre em C8 alinhando a torre com a dama do jogador de brancas e torre em C1, não deixando aqui a coluna livre para as pretas. Dama em B6, o jogador de pretas conecta as suas torres, pressiona um pouco o peão da casa de D4 e prepara provavelmente para trazer a torre para D8, e vai começar agora o ataque do jogador de brancas com o peão em E5. Como comentamos, peão em E5 expulsa o cavalo daqui, mas acaba abrindo mão da casa forte de D5, portanto, cavalo em D5 por parte do jogador de pretas,
E brancas, sem nenhum interesse em tomar esse cavalo, abrindo a coluna C, com o tempo na dama, preferem jogar cavalo em E4. Esse lance, cavalo em E4, vem com uma ideia absolutamente espetacular. E a melhor jogada para as pretas é simplesmente piorar a estrutura de peões das brancas enquanto ainda tem chance, né? Seria cavalo toma cavalo em E3, dobrando peões do jogador de brancas, que apesar de ser um peão mais ou menos centralizado, essa estrutura aqui é bem frágil e as pretas poderiam seguir atacando com o C5, né? E nessas circunstâncias, por exemplo, se você tomasse, a coluna C se torna um problema para você. Se você não toma, o adversário já está pressionando bastante o peão de D4. Na verdade, se você não toma, o verdadeiro problema é que ele vai jogar algo como peão na casa de C4 também futuramente. E esses 3 contra 2 vão se tornar uma grave ameaça aqui, né? Então a posição ficaria um pouquinho complicada para as brancas caso o Yakuboev tivesse ido para essa ideia que é a mais forte para as pretas. No entanto, nessa partida, o Yakuboev joga cavalo B4, que é um lance extremamente natural. Vem com tempo na dama, vem com tempo no peão de A. Provavelmente a expectativa do Yakuboev é que o jogador de branca jogaria dama B1, porque defende o peão de A, e ele teria tempo de jogar, por exemplo, torre na casa de D8, né? Pressionando aqui o peão de D e basicamente começar daqui o seu ataque. No entanto, é nessa posição que o Navara calcula uma ideia absolutamente espetacular que vai começar a sequência de brilhantes. O Navara, ele vê o seguinte: beleza, você tirou esse cavalo de F6 da defesa do seu rei, seu cavalo vai tomar o peão de A, mas ele vai ficar completamente fora do jogo na casa de A2, certo? O cavalo basicamente não vai fazer nada para sua posição, não vai defender seu rei, não vai defender o centro. Eu vou jogar dama em E2, manobrando a minha dama para onde realmente importa. Porque o xadrez não é um jogo de quem captura mais peões, não é um jogo cuja regra é você fazer a maior pontuação. O xadrez é um jogo cuja regra exige o checkmate ao rei das pretas. E a ideia de dama em E2 é jogar dama G4, dama em H5 e basicamente trazer mais uma peça para o ataque desse rei indefeso. E aqui, Yakuboev não vê problema, ele vai em frente e toma o peão de A, ganhando tempo na torre. Acontece que a torre ganha tempo no cavalo e quando o cavalo volta, é a vez das brancas jogarem. E esse é o primeiro momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar o lance absolutamente lindo que o Navara joga para dar início aqui ao belo ataque ao rei do jogador de pretas, que vai iniciar uma sequência, assim, completamente surreal. Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha sido capaz de encontrar a ideia maravilhosa de cavalo em F6 por parte do Navara. Você poderia jogar dama G4 ameaçando o cavalo F6, poderia jogar dama em H5 ameaçando a mesma coisa, mas aí você dá tempo para o cavalo do adversário retornar e defender, né? Se você joga dama em H5, por exemplo, trazendo peças para o ataque, o adversário joga cavalo em D5 e de repente o cavalo volta a tempo de guardar essa casa, né? Brancas ainda tem um ataque devastador, mas o cavalo em F6 é muito mais preciso. E vamos analisar o que acontece se, né, o jogador de pretas aceita esse cavalo. Basicamente, se você tomar o cavalo, você vai levar uma sequência forçada de perda de material ou checkmate, né? Vem dama em G4 cheque, e aqui você tem duas escolhas igualmente ruins. Você pode ir para H8 ou você pode ir para H7. Meio que tanto faz. Se você ir para casa de H7, vai levar bispo cheque, por mais que pareça que o F5 faz alguma coisa, você leva cavalo para F5, peão toma, dama para F5 e de repente dama em H7 está vindo com um belo checkmate. Se porventura você decide que é melhor você jogar rei H8, as brancas vão jogar dama em H5, ameaçando a captura na casa de H6. A única defesa é rei H7, leva o bispo cheque à mesma sequência. Ou você poderia jogar F5, por exemplo, deixar H6 cair com cheque, né? E tentar sobreviver aqui a essa posição, na qual, obviamente, o jogador de brancas tem assim, uma vantagem esmagadora. A ideia seria jogar peão em G4 para poder tentar trazer o cavalo, trazer o restante das peças. E, enfim, né, completamente esmagar aqui o rei do jogador de pretas, que fica completamente exposto. Se as brancas conseguirem trazer mais uma peça, vão forçar o checkmate ou vão forçar a entrega da dama, né? A ideia seria, por exemplo, algo como peão toma, cavalo toma, dama D8, cavalo em F6, por exemplo, bispo toma cavalo, peão toma, e para evitar o mate, você precisa entregar a dama na casa de F6. Alguma coisa nesse sentido seria forçado. Mas aí vale a pena se perguntar o que acontece se o cara não toma o cavalo? Ele não é obrigado. E se ele jogar
rei na casa de H8. Agora vem dama em H5, né? E não dá tempo do cavalo D5 ser jogado como lance defensivo, porque a gente pode simplesmente capturar o cavalo. E a ideia do jogador de brancas, né? Vamos dizer que cavalo D5. A gente joga bispo, toma cavalo, peão toma de volta e cavalo G4. E o objetivo é sacrificar em H6 e dar mate. E novamente, a única opção para o jogador de pretas acaba sendo dama em D8 e entrega a dama aqui, né? Cavalo para H6, bispo toma cavalo, aqui a gente pode simplesmente tomar de volta de peão. E, basicamente, aqui, dama por é a única opção, né? A única opção. E dama por perde para cavalo G4, ganhando a dama. Se você não jogar dama por, você não tem nenhum lance de rei para sair do descoberto. Se você tomar de peão, você vai levar cavalo em F5, cheque descoberto de dama, rei G8, dama G4, cheque, seguido por dama em G7, cheque mate. Ou seja, ao final de todas essas análises, cavalo em F6 maravilhoso é jogado por parte do Navara, e as pretas têm que tomar o cavalo de bispo. Dessa maneira, não levam dama em G4 com tempo, não levam dama em H5 com tempo. Mas da mesma maneira, vão perder completamente a segurança do rei. O Navara toma o bispo e a ideia é dama G4 e mate. Portanto, dama em D8, ele quer tomar ali de dama e vem peão toma G7, rei toma G7. E no final dessa brincadeira toda, tudo isso aconteceu para quê? Para expor o rei do jogador de pretas. E, na verdade, o Yakuboev ainda tem um peão a mais, que era o peão de A2 que ele capturou. Mas contra esse rei exposto, o Navara vai construir um belíssimo, lindíssimo ataque que começa com o cavalo em G4. A ideia do cavalo em G4 é controlar a casa de F6, para a gente poder entrar com dama em E5 cheque, né? E depois, talvez, dependendo de para onde vai o rei, cavalo em F6 e começar aqui um ataque. Aqui o Yakuboev joga, por alguma razão, torre em A8. Eu acredito que a razão do torre em A8 do Yakuboev ser jogado é porque ele já basicamente viu que vai perder material por aqui, já tá partindo no modo do desespero e vai tentar alguma coisa com os peões aqui laterais da ala da dama, né? Mas vem o dama em E5 cheque. Se você defende dama, você perde a dama. Se você joga rei em H7, né? Você leva cavalo em F6 e basicamente a infiltração de dama e cavalo é muito potente. Se você jogar rei na casa de H8 ou rei na casa de G8, H8 não dá, né? Mas rei na casa de G8 você leva cavalo por H6, então F6 é basicamente forçado. Brancas tomam o peão da casa de E6 e de repente o jogador de brancas, depois de vários lances extremamente precisos e incômodos, restabelece aqui a igualdade material. Yakuboev joga bispo C8, ameaçando a dama. E ao mesmo tempo, é claro, tocando o cavalo, vem dama em E2, então se você capturar o cavalo, eu retomo de dama com cheque, e dama em D6 por parte do Yakuboev, né, trazendo a dama aqui para o jogo. Vem agora cavalo em E3, e esse cavalo em E3, ele é completamente essencial para a sequência que vai seguir. Porque basicamente a ideia é a seguinte, né, cavalo em E3 está ameaçando o quê? Nada, no momento não ameaça nada, certo? Apenas cavalo em F5, que está completamente coberto, é claro, pelo bispo de C8. Mas se esse bispo de C8 não mais cobrir a casa de F5, cavalo em F5 é um duplo que ganha a dama. Fique de olho nesse tema tático, porque esse é um teminha que a gente chama de sobrecarga. O bispo de C8, ele não pode defender mais nada. Ele está defendendo uma ameaça tão grave que qualquer coisa que pareça que ele defenda, ele não defende de fato, ele só defende isso daqui. Então, pretas jogam bispo em D7, aparentemente defendendo a cadeia de peões, mas não de fato defendendo a cadeia de peões, e o Navara vai usar e abusar desse tema jogando peão na casa de D5. E nessa posição, peão em D5, vem com uma ameaça gravíssima, né? Qual é a ameaça? Tem uma torre mirando aqui a dama. Então, se eu tomar em C6, é um peão de graça, com o tempo na dama, e depois eu vou tomar em D7, né? Se você tomar de dama, você obviamente vai perder a dama também. As pretas não têm escolha. As pretas são forçadas a avançar C5. E agora, o peão de D passou. E mais importante do que o peão de D passou, tudo que o Navara fez para expor o rei aqui do Yakuboev tá rendendo frutos, porque esse rei exposto é alvo de táticas. Se parece que o bispo defende B5, ele não defende. E vem dama por B5, o segundo lance brilhante e o primeiro sacrifício de dama dessa partida. É isso aí, o primeiro, vai ter mais, tá?
Dama por B5 é maravilhoso, né? Se você captura em B5, leva cavalo em F5 cheque, perde a dama e você vai para um final completamente perdido, porque as brancas têm não somente um peão a mais, mas um peão passado, defendido e uma iniciativa de ataque nas peças do jogador de pretas. Então, é claro, não dá para tomar essa dama sem basicamente abandonar. Mas o jogador de pretas, né, o Yakuboev, ele é um jogador fortíssimo, inclusive que tá indo bem no evento, né? Ele tá aí muito próximo dos 2.700 pontos de rating, né? No ao vivo agora, eu acredito que ele tá com 2.698, alguma coisa assim. Um jogador dessa qualidade não cai sem atirar. Ele encontra os seus recursos, então ele joga cavalo em C2. E lance espetacular. Cavalo em C2, intermediário, entrega o cavalo, mas obviamente, se você tomar o cavalo, você acaba saindo perdendo, porque a sua dama cai. A única razão pela qual a dama não tá caindo é por conta do tema de cavalo em F5, certo? Dama em C6, do Navara. Dama em C6. Cara, que lance, que lance. Você ainda não pode tomar sem levar cavalo em F5 e não dá tempo de tomar em E3, porque senão você perde a dama. Temos o segundo sacrifício de dama da partida, com tempo na dama do adversário, curiosamente, né? A dama pode ser capturada de duas maneiras, vale a pena falar também, né? Dama por C6, será que não é bom? E a verdade é que não, porque depois de peão de D toma com tempo na casa de D7, você pode jogar, por exemplo, cavalo por A1, alguma coisa do gênero, a gente captura o bispo com cheque e novamente, né? Aqui, apesar do material estar mais ou menos favorável para o Yakuboev, as brancas têm esse peão muito forte, né? O jogador de brancas tem uma iniciativa gigantesca, com o peão avançando, com o cavalo em F5, o rei tá exposto, tem vários temas, por consequência a posição ainda seria vitoriosa para as brancas. Então, dama por C6 não é possível, bispo por C6 não é possível, dama em E7 por parte do Yakuboev. E agora, de fato, né, temos problemas, mais ou menos, porque cavalo por ainda não dá pra jogar. Cavalo por ainda não dá pra jogar, certo? Bispo toma dama e você não tem o cavalo em F5 pra ganhar a dama do adversário. Então, o Navara joga dama em C7. O computador tá dando um erro aqui, mas é um lance que retém vantagem, porque ele preferia peão em D6, né? Essencialmente jogando para ficar com o peão passado aqui na casa de E7, né? Então, se bispo por, a ideia seria D por E7, bispo por G2 ou cavalo por A1. Cavalo por A1 não tem como, bispo por G2 não tem como, né? Porque perde a torre aqui com cheque. Mas se a torre simplesmente tentar defender, a gente tem bispo toma bispo dando um duplo nas torres, a gente tem cavalo por cavalo ganhando aqui o cavalo. Então, qualquer que seja o caso, as brancas ficariam ganhas, certo? Mas o dama em C6, em C7 é jogado ao invés disso. E beleza, o Yakuboev fala, tudo bem, eu vou eliminar esse cavalo, teoricamente eliminando também qualquer tipo de tema na casa de F5. E agora você vai ter que tomar em E3, eu vou tomar de dama com cheque, e a posição vai se acalmar. E o jogador de pretas, né, depois no final dessa linha, vai conseguir segurar a posição de material igual, ele segura aqui o peão passado, certo? Errado, diz o Navara. Depois de cavalo por E3, o Navara, após sacrificar a dama duas vezes, sacrifica também o cavalo. Porque ao invés de tomar de volta, ele joga peão em D6, com tempo na dama. A dama precisa manter a defesa do bispo, então dama em E6 é único. E ele joga a torre em E1. E pode parecer que o Navara tem a intenção de jogar a torre por E3. Mas esse lance não será jogado nessa partida, tá? Pode parecer que a ideia é recuperar o cavalo. Não. Navara tem planos maiores e muito mais precisos. Pretas jogam torre em A6. Eu acho que numa tentativa, né, de ganhar o peão da casa de D6. Podemos tomar o cavalo. A gente toma o cavalo, o adversário toma em D6, toma de dama para trocar as damas melhor ainda, e o jogo vai ficar igual, mais ou menos, certo? Torre D1. Por que eu vou perder o peão de D6 se eu posso defendê-lo? Cavalo por torre não é possível, perde a dama, correto? Então, dama em G4. Agora sim, tá de certa maneira forçando a captura do cavalo, né? Porque agora tanto a dama quanto o cavalo miram D1. Então, cavalo toma D1 é uma ameaça gravíssima, certo? Porque, afinal de contas, vai perder uma torre limpa aqui na posição. Você não pode tomar de volta de torre. Cara, o Navara,
tá interessado ao que interessa. Se ele toma esse cavalo aqui, beleza, né? O jogo segue, ganho pro jogador de brancas, porque brancas ainda tem o peão passado, defendido. Toma esse cavalo, leva um torre C8, perde boa parte da iniciativa, mas a dama escapa e as brancas seguem ganhas. Não estaríamos falando dessa partida caso o peão toma cavalo tivesse sido jogado. Nessa posição, o Navara sacrifica aqui a torre de N maneiras e joga peão em H3. A única coisa que importa para ele é promover o peão. E para promover o peão, eu preciso tirar esse bispo daqui. E a dama é a única defensora do bispo. Então, se dama toma D1 sacrificando a dama pelas duas torres, o que verdadeiramente importa é dama tomar bispo cheque, liberando o bloqueio e o peão avança. Então, a dama sai, defendendo o bispo, ainda ameaçando a torre. E vem peão em B3. Que lance fantástico, que lance fantástico. E a dama agora não consegue mais manter a ameaça na casa de D1 e ao mesmo tempo defender o bispo. E finalmente, se dama em B5 defendendo o bispo, você pode tranquilamente tomar o cavalo, ainda mantendo toda a iniciativa de ataque, com torre em E7, mesmo que torre em F7 se fosse jogado, o bispo em F1 viria dando um espeto e ganhando material. Então, é claro, não dá para segurar o bispo. Dama toma B3, porque beleza, mesmo que você tome o bispo, eu tenho torre em F7, e agora
até aqui, meu amigo, você é um guerreiro, um amante de xadrez, e caso você queira apoiar o canal de alguma forma e adquirir materiais enxadrísticos, né, de altíssima qualidade, livros de xadrez como a série Meus Grandes Predecessores aqui, do Kasparov, que eu mesmo utilizo nos meus estudos, né, livros clássicos de xadrez, como, por exemplo, o Meu Sistema do Nizovich, esse tipo de livro vai conter, assim, muito mais conteúdo para sua melhora de xadrez do que eu jamais conseguiria colocar em um vídeo, não importa o tamanho do vídeo que fosse, né, então é algo que vai contribuir bastante para sua cultura enxadrística, para o seu conhecimento xadrístico. Tem uma lojinha do canal no canto inferior esquerdo aí da sua tela, deve estar aparecendo. Caso ela não apareça para você, possivelmente você está usando um bloqueador de anúncios, né? Então, entre pelo celular, se for o caso, ou desligue o adblock, caso você tenha interesse aí. Temos também tabuleiros da Botticelli, tabuleiro de madeira, de excelente qualidade, que vai durar a sua vida inteira, no padrão FIDE, produto grande, né? Temos relógios de xadrez e afins, né? Caso você tenha interesse e queira apoiar o canal, eu agradeço de coração. Caso não, também eu agradeço aí a sua atenção. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!